E aí pessoal, beleza? Aqui é o professor Marcelo e agora nós vamos fazer a correção e a análise das questões de Química do Enem 2020, tá bom? Nós vamos falar sobre o caderno cinza, tá bom? Dependendo do caderno que você fez a sua prova, a ordem das questões, o número das questões pode ser que seja diferente, tudo bem? Então, pelo caderno cinza, nós vamos começar pela questão 92, tá bom? E para o vídeo não ficar muito extenso, eu vou gravar questões por questões, tá ok? Então vamos lá. A sacarose ou invertase é uma enzima que atua no intestino humano, hidrolisando o disacarídeo sacarose nos monossacarídeos glicose e frutose. Em um estudo cinético das reações de hidrólise da sacarose, cuja forma molecular é C12H2211, foram dissolvidos 171 gramas de sacarose em 500 ml de água. Observou-se que a cada 100 minutos de reação, a concentração de sacarose foi reduzida pela metade. Essa aqui é uma informação muito importante. Foi reduzida pela metade. Qualquer que fosse o momento escolhido como tempo inicial. Olha só. As massas molares dos elementos hidrogênio, carbono e oxigênio são iguais a 1, 12 e 16 gramas por mol, respectivamente. Agora, olha só a pergunta. Qual a concentração de sacarose depois de 400 minutos do início da reação de hidrólise? Aqui estão as alternativas. Muito bem, como a gente começa a pensar essa questão? Primeiramente, ele nos deu aqui a massa de sacarose e nos deu o volume. E também nos deu a massa molecular e nos deu também as massas molares dos elementos, ou massas atômicas. Então, o que a gente tem que fazer aqui? Primeiramente, nós temos que encontrar o número de mols dessa quantidade aqui de sacarose. Então, como que a gente faz? Então, primeiro passo, número de mols. Qual que é? A gente não sabe. Vamos calcular aqui. A forma do número de mols é número de mols é igual a massa dividida pela massa molar. Muito bem. Agora aqui, essas continhas aqui que tomam um tempo da gente muito grande na hora de resolver as questões do Enem. Então vamos lá. A massa que ele nos forneceu é 171 gramas dividido a massa molar, fazendo a massa molar aqui desse composto, para quem não lembra, a massa molar é a soma das massas atômicas do carbono, do hidrogênio e do oxigênio, certo? Porque são os elementos que nós temos: carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, quantos carbonos nós temos? 12 carbonos vezes qual é a massa molar dele? 12. Então vai ficar 12 vezes 12, certo? 12 vezes 12 é igual a 144 gramas por mol, porque olha a unidade aqui, ó. Ou grama vezes mol menos 1, tanto faz. Quantos hidrogênios nós temos? 22 hidrogênios vezes a massa molar dele é 1. Logo, nós temos 22 gramas por mol. Perfeito. Oxigênio. Quantos oxigênios nós temos? Nós temos 11 oxigênio vezes 16. Isso aqui vai dar, fazendo a continha aqui, vai dar, vamos fazer aqui, vamos fazer junto aqui, ó. 16 vezes 11. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 6, 6. Então aqui vai dar 176. 176. 176
gramas por mol. Agora aqui, se é a soma das massas atômicas, agora nós vamos o que? Somar. 2, 4 mais 2, 6, com mais 6, 12, vai 1, 5 com 2, 7, 7, 7, 14, vai 1, aqui vai dar 3. Então a massa molar da sacarose é 142 gramas por mol. Então a gente põe esse resultado aqui, 342 gramas por mol. Agora ficou fácil, né? Ficou muito fácil. 171 dividido por 342, olha aqui, 171 é a metade de 342, então aqui vai dar 0,5, né? Cortando essa unidade com essa unidade, sobrou a unidade mol. Então, o número de mols, ou seja, a quantidade de matéria é 0,5 ou meio mol. Segundo passo agora, que nós temos o número de mols, nós temos que encontrar o que? A concentração molar. Por quê? Ele quer a concentração de sacarose. Por que tem que ser a concentração molar? Porque aqui eu tenho como informações as massas atômicas, né? Temos o valor da massa da sacarose e temos o volume em ml. Então, é mais provável que ele queira que nós calculemos a concentração molar, representado ou por M maiúsculo ou por esse colchetes aqui. Tá bom? Daqui a pouco eu vou apagar isso aqui. E qual que é a formulinha? A concentração molar é o número de mols dividido pela massa molar. Okay? Lembrando que tem outras formas de fazer isso, eu poderia fazer direto isso aqui, tá bom? Mas eu estou fazendo um passo a passo que é para, ao mesmo tempo, fazer uma revisãozinha para quem não lembra desses pequenos detalhes aqui. Qual que é o número de mol? Opa, aqui não é massa molar não, me desculpe, ali é o volume. Ali é o volume, não é? Então deixa eu apagar aqui. Muito bem, me perdoem aí. Então aqui é o volume em litros. Então vamos lá, número de mols, 0,5 mol, nós acabamos de calcular. Qual o volume? 500 ml, e aqui tem que ser em litros. Então 500 ml passando para litros é 0,5 litros. Olha que legal, o Enem foi muito bonzinho com a gente. Então a concentração molar foi 1 mol por litro. E agora o que eu faço? Vamos lá, deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu despoluir um pouco esse negócio aqui. Nós já fizemos e vamos que vamos. Vamos despoluir isso aqui. Pronto, estou muito bem. Vamos voltar a caneta aqui. Peraí, deixa eu usar o mouse. Minha caneta não está funcionando. Muito bem. Então, qual a concentração de sacarose depois de 400 minutos? Agora vamos voltar aqui. Observou-se que a cada 100 minutos de reação, a concentração da sacarose foi reduzida à metade. Então, isso daqui vamos supor que foi no primeiro 100 minutos. Ok? No primeiro 100 minutos, antes de dar os 100 minutos, qual era a concentração? 1 mol por litro. No início da reação, né? Vamos falar que isso aqui é o início da reação. Então, início igual a 1 mol por litro. Certo? 100 minutos depois, foi a metade disso aqui. A metade de 1 é 0,5
mol. 100 minutos depois, isso daqui foi a metade. Qual é a metade de 0,5? 0,25 mol por litro. Aqui. Mol por litro é menos 1. 100 minutos depois, ó, já foi 100, 200, 300. 100 minutos depois, a metade de 0,25 é quanto? Aqui, ó, já foi. Aqui já foi 100, 200, 100, 200, 300, 400. Metade de 0,25 é quanto? 125. Certo? Metade de 250, 125. Aqui temos 100, 200, 300. E agora 400 minutos depois, qual que é a metade de 0,125? É 0,0625 mol por litro menos 1. Então, 400 minutos depois, qual é a concentração? Essa daqui. Certo? E aqui está em notação científica. Então, o que a gente faz? Esse número, essa vírgula está aqui. Então, vai ficar 6, ela vai correr 1, 2. Então, vai ficar 10 a menos 2 mol por litro menos 1. Alternativa B. Ok? Então, essa questão aqui é uma questão que a gente precisava ter essa sacada matemática e saber trabalhar com essa questão aqui, essas questões de número de mols, certo? Perceber que a questão, ela pedia isso para nós fazermos, tá ok? Essa é uma questão típica do Enem, tá ok? O Enem sempre cobra cálculo estequiométrico, o nome dessa disciplina aqui é cálculo estequiométrico. Cálculo estequiométrico envolvendo cinética química. Cinética química. Muitos alunos provavelmente devem ter feito o seguinte, agora eu vou fazer aqui um parênteses aqui, ó. Muita atenção agora, porque muitos alunos devem ter errado essa questão e devem ter colocado a alternativa A. Porque, como eles viram aqui a parte de cinética, cadê aqui? Um estudo cinético, então o que eles fizeram? Eles usaram uma fórmula da cinética química muito conhecida, logo no início que a gente estuda, que é a velocidade da reação é igual a concentração dividido pelo tempo da reação. Só que está errado, né? Isso aqui vai nos dar o quê? A velocidade, ele está pedindo a concentração. Então isso daqui também é uma pegadinha. Alunos que não prestaram atenção nesse detalhe fizeram o seguinte: 1 mol por litro dividido por 400 minutos. 1 dividido por 4 vai dar 0, né? Vai dar 0,0025. Então vai dar 2,5 vezes 10 a menos 3. Vai dar 1, 2, 3 aqui. Então muitos alunos colocaram erroneamente a letra A, provavelmente, não sei. Tá? Um aluno que não prestou atenção e ao invés de calcular a concentração usou essa fórmula aqui, ele calculou na verdade a velocidade da reação. A velocidade, como que ficaria a velocidade da reação? Ficaria 2,5 vezes 10 a menos 3 mol por litro por minuto. Ou seja, a cada minuto da reação foi consumido 2,5 vezes 10 a menos 3 mol por litro de sacarose. Mas não é isso que ele perguntou. Ele perguntou a concentração de sacarose depois
de 400 minutos, ou seja, o que sobrou de sacarose depois de 400 minutos do início da reação. Beleza? Uma questão, eu diria, é uma questão fácil, tá ok? Mas se você não tivesse cuidado, com certeza você erraria essa questão. Beleza? No próximo vídeo, então, nós vamos falar da questão 92 da prova do Enem de 2020, caderno cinza. Um abraço e até lá.